Olá, boa noite. Agora 6h51. Mais um caso de suspeita de irregularidade administrativa envolve um prefeito da região. Desta vez é o chefe do executivo de São Luís do Paraitinga que está afastado do cargo. A medida foi imposta pela juíza Márcia Berengues Domingues de Castro, da comarca da cidade. Alex Torres é acusado de improbidade administrativa. Segundo o inquérito, o prefeito teria contratado 2 empresas para o serviço de transporte escolar no valor de R$850 mil de maneira ilícita. Quem assume o cargo temporariamente até que o caso seja julgado é o vice, Luiz Carlos Peão. O processo de 4.700 páginas de documentos foi estudado pela Promotoria Pública da cidade, que apontou irregularidades na contratação das empresas responsáveis pelo transporte escolar do município, a Locadora Real do Vale e a Aviação Expresso Fênix. Segundo o promotor, o ato de improbidade administrativa está no fato do prefeito ter contratado essas 2 empresas sem ter aberto uma licitação, fabricando uma situação de emergência. Nós percebemos ao longo de 6 meses de investigação que essa primeira empresa, a Locadora Real do Vale Limitada, ela foi constituída no final do ano passado, de 2012, na cidade de Cunha, para a prestação do serviço de transporte escolar no município de São Luís do Paraitinga a partir de fevereiro. Portanto, ela foi constituída no final do ano, para que um pouco mais de um mês prestasse o serviço no município de São Luís. O promotor descobriu ainda nas investigações que o sócio majoritário da empresa de ônibus Viação Expresso Fênix é o deputado estadual Edmir Chedid, que trabalhou na campanha do prefeito Alex Torres. Ainda de acordo com a promotoria, o prefeito teria sido o assessor do deputado. Alex Eusébio Torres foi assessor deste parlamentar de 2003 até o ano de 2012. O parlamentar foi visto aqui no município em diversas ocasiões, dentre as quais um comício ocorrido no distrito de Catuçaba, no final de setembro, pouco antes das eleições. Isso há fotografias. Ele se identifica publicamente, em redes sociais e também em outras matérias jornalísticas como assessor desse deputado. Então, o que nós observamos é que houve grave violação dos princípios da moralidade e impessoalidade na contratação dessa empresa. Os contratos com as empresas de ônibus estão avaliados em aproximadamente R$850 mil. O valor pago à empresa Real do Vale foi de R$147 mil por 90 dias de serviços prestados. Já a empresa Fênix do deputado Edmir Chedid foi de R$698 mil. A Justiça acatou o pedido da promotoria e afastou Alex Torres do cargo. Quem assume a administração de São Luís do Paraitinga é o vice Luiz Carlos Peão. Se ao final do processo o prefeito for condenado, perderá o mandato, os direitos políticos por 8 anos e ainda terá que pagar uma multa para ressarcir o prejuízo causado à cidade. As supostas irregularidades também são investigadas pela Câmara de Vereadores de São Luís do Paraitinga, que abriu uma comissão especial de inquérito. Tem um parecer jurídico, 2 procuradores da prefeitura dizendo o seguinte: senhor prefeito, não contrata a empresa Real do Vale porque ela é inidônea, ela não pode ser contratada para servir o poder público. O que o senhor prefeito fez? Mesmo com o parecer jurídico, assinou de próprio punho, dizendo o seguinte: pague-se a empresa, prepare-se o empenho, assuma total responsabilidade. Esse foi o despacho do excelentíssimo senhor prefeito. Eles criaram uma empresa para servir a prefeitura e se beneficiar dos recursos oriundos dessa contratação irregular. Bom, está previsto para logo mais às 7h30 um depoimento do prefeito Alex Torres aos vereadores que formam a SEI na Câmara Municipal. Mas por telefone, a assessoria da prefeitura disse que o prefeito está fora da cidade. Como a gente viu, ele não foi encontrado. E com isso, até agora também não foi notificado oficialmente dos fatos. Laudo da Polícia Civil divulgou hoje, apontou que o excesso de velocidade foi a causa do acidente com o bondinho na estrada de ferro Campos do Jordão.
O acidente aconteceu em novembro do ano passado. O bondinho turístico seguia de Campos do Jordão para Pindamonhangaba quando saiu dos trilhos e bateu em um barranco na altura de Santo Antônio do Pinhal. 3 pessoas morreram e outras 41 ficaram feridas. De acordo com o documento do Instituto de Criminalística, o motorneiro falhou ao não verificar o controle de velocidade no painel e só acionar os sistemas de freios quando não havia capacidade de parar o trem. A perícia encontrou ainda outra falha. Os bancos não estavam bem fixados no assoalho, o que pode ter agravado o acidente. A operação do bondinho no trecho do acidente ficou suspensa por 6 meses e só voltou a operar em maio. O trajeto mais extenso que liga Pindamonhangaba a Campos do Jordão não tem previsão para voltar a funcionar. Em nota, a Estrada de Ferro disse que agora aguarda a conclusão do inquérito policial. Em sindicância interna, também foi apurado que o motorneiro agiu com imprudência no trecho de descida da serra. Em relação à fixação dos bancos, a direção informou que já fez as modificações necessárias. O jornalista Pimenta Neves recebeu o benefício da progressão de pena para o regime semiaberto. Ele, que foi condenado pela morte da também jornalista Sandra Gomide em 2000, agora aguarda uma vaga na ala do regime semiaberto na P2 de Tremembé. Pimenta Neves recebeu o benefício por ter cumprido 1/6 da pena e apresentado bom comportamento na cadeia. A progressão de pena foi concedida pela Vara de Execuções Criminais de Taubaté. Para essa especialista na área criminal, a decisão da Justiça está de acordo com a legislação. Hoje, quem comete um crime hediondo, ele tem que cumprir 2/5 da pena se for réu primário ou 3/5 se for reincidente, para que tenha o benefício da progressão, além de ter bom comportamento. No caso específico do Pimenta Neves, como ele cometeu o crime no ano de 2000, a juíza da primeira vara da execução criminal de Taubaté aplicou corretamente o artigo 112 da LEP, que é a Lei de Execução Penal, que prevê o cumprimento de 1/6 nos casos dos crimes ocorridos antes de 2007. O jornalista Pimenta Neves foi condenado a 19 anos de prisão em maio de 2006 por matar a também jornalista Sandra Gomide em agosto de 2000 em Aras, em Ibiúna, a 64 quilômetros de São Paulo. A ex-editora de economia do jornal O Estado de São Paulo foi assassinada com 2 tiros. Pimenta Neves, que na época do crime era diretor de redação do jornal, tinha 63 anos e ela 32. Os dois haviam rompido um namoro de 4 anos poucas semanas antes, quando Sandra contou estar apaixonada por outra pessoa. Em setembro de 2008, o Superior Tribunal de Justiça julgou o recurso que buscava a anulação da condenação, mas manteve a decisão com redução da pena para 14 anos, 10 meses e 3 dias. No regime semiaberto, Pimenta Neves poderá trabalhar durante o dia e dormirá na cadeia de Tremembé. Pelo fato de Pimenta Neves ser jornalista, considerado uma pessoa bem informada e instruída, a promotoria vai recorrer da decisão da Justiça por suspeitar que ele tenha simulado as respostas durante o teste psicológico. A situação dele, na análise dos requisitos subjetivos, exigiria uma análise aprofundada da condição pessoal dele. Ele, como alguns outros detentos, eles possuem uma condição diferenciada de intelecto, de educação. E isso exige que esse exame criminológico seja realizado de uma forma mais profunda, mais detalhada. Nós pedimos isso no momento em que foi feito o pedido de progressão e a juíza entendeu que o exame criminológico que existe nos autos, que já é favorável, seria suficiente. Como há uma divergência nesse aspecto, então nós vamos recorrer dessa decisão para pedir para o tribunal então determinar que seja realizado esse exame criminológico mais aprofundado, para que a gente possa verificar, então, com certeza absoluta, se ele tem condição de ter o direito de progressão de regime. Os vereadores de São José dos Campos votam nesta noite o projeto de lei do Executivo que atualiza a planta genérica de valores dos imóveis e fixa o reajuste do IPTU de 2015. De acordo com a Secretaria da Fazenda, 82% dos imóveis terão aumento de até R$ 80 no tributo. Para 12% dos imóveis, o aumento será de até R$ 200 e 6% terão aumento acima desse valor.
E veja em instantes, camelôs de Taubaté que estavam irregulares ganharam hoje uma licença da prefeitura para trabalhar até a construção do novo prédio em 2014. E ainda a previsão do tempo para sexta-feira, véspera do feriado de 7 de setembro. A gente volta em instantes, agora 7h01.